Um tema muito interessante é quem deve fazer a cirurgia para câncer de ovário? Você que é iniciante? Então esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente sai do nosso processo de formação, independente se você fez um fellow, se você fez uma residência, se fez uma pós-graduação, basicamente em pelve ou em ginecologia ou em cirurgia geral, você decide que você vai tratar pacientes com câncer de ovário. E isso é uma decisão muito importante, porque a gente sabe através de estudos que o cirurgião ou a cirurgiã, ele influencia diretamente no prognóstico do paciente, principalmente no câncer de ovário. Por quê? Porque quando a gente decide tratar esse tipo de doença, o tanto de doença que você deixa ao realizar a primeira cirurgia vai fazer com que diminua a chance dessa paciente estar viva em 5 anos. Olha só, isso é um dado muito importante, falando com que você influencia diretamente no resultado final, no prognóstico da paciente. Então é uma decisão muito importante. E a pergunta seguinte seria, mas então um cirurgião, uma cirurgiã iniciante não deve fazer a cirurgia para câncer de ovário? Não necessariamente. Ela ou ele pode sim fazer essa cirurgia. O que a gente precisa? A gente precisa primeiro fazer ter alguns fatores para que a gente minimize o risco e aumente o benefício do tratamento para essa paciente. Então, como que a gente começaria a fazer isso? Primeiro é o seguinte, existe uma classificação, ela chama ORADS. Essa classificação, ela te dá, através de características da lesão ovariana, qual a probabilidade de você ter uma doença maligna. Por que eu estou falando isso? Porque você pode prever na sua cirurgia e calcular uma estratégia baseado na maior percentagem de ser uma doença maligna, obedecendo então aquilo que a gente chama de princípios oncológicos para você ter melhores resultados na sua cirurgia. Às vezes você vai ser a peça fundamental no início do tratamento dessa paciente. Você pode não realizar a cirurgia toda complexa e nem fazer todo o tratamento da paciente. Mas você pode, por exemplo, fazer o diagnóstico. E que vai ser extremamente importante se você conseguir fazer o diagnóstico de forma adequada, num tempo hábil e de forma oncológica. Isso vai fazer com que a gente aumente a sobrevida da paciente. Então, se você é iniciante, qual a dica que eu daria primeiro? A gente colocar essa paciente dentro dessa classificação e, sendo uma doença oncológica, a gente propor um estadiamento cirúrgico adequado para a paciente. A gente tem vários tipos de câncer de ovário, várias histologias diferentes. Baseado em cada uma delas, que a gente propõe uma cirurgia proporcional para o estadiamento cirúrgico. Então, existem alguns tipos histológicos que a gente, por exemplo, não faz linfadenectomia. Então, eu recomendo você ter esse conhecimento sobre os vários tipos histológicos e quais deles, por exemplo, o tumor seroso, a gente sabe que ele tem um comportamento bastante agressivo, ele pode ir para as regiões linfonodais e principalmente para a cavidade peritoneal. Então, nessa cirurgia em especial, mesmo você que é iniciante, você vai precisar de uma pessoa que tenha o maior volume de cirurgias ou que já realize essas cirurgias. Por quê? Porque você vai precisar fazer uma cirurgia oncológica no primeiro momento. E no primeiro momento você vai tirar um anexo, vai mandar para uma biópsia de congelação e vindo positivo, por exemplo, para o tumor seroso de alto grau, você vai fazer lavado peritoneal, você tem que fazer as biópsias peritoneais, você tem que fazer uma mentectomia, você tem que fazer o estadiamento linfonodal para que o oncologista clínico, aquele médico que vai acompanhar a paciente junto nesse tratamento multidisciplinar, tenha informações suficientes para que possa oferecer o melhor tratamento para ela, para a paciente. Mas não só isso. Quando você fizer a primeira cirurgia, a gente precisa de você
de uma real impressão do que você encontrou dentro da cavidade. Isso é muito, muito, muito importante para quem vai dar sequência no tratamento dessa paciente. Então é interessante que você tenha uma descrição detalhada de um inventário da cavidade. Se você grava a sua cirurgia, você pode mandar um vídeo para o médico que vai acompanhar essa paciente. Se você não grava a sua cirurgia, mas você tem capacidade de tirar fotos, seria interessante você encaminhar um laudo com fotos, um relatório com fotos para o outro colega. E assim mesmo, deixar com a paciente. Por quê? Porque os médicos futuros que ela passarem, eles conseguirem ver quão grande foi a cirurgia ou o que foi ressecado naquela cirurgia. E o tratamento dessa paciente, a gente sabe que se for um câncer de ovário inicial, muitas das vezes ela pode ficar só com tratamento cirúrgico. Vão ser avaliados os critérios da patologia após o laudo final do médico colega patologista, e baseado nisso que a gente vai decidir se vai ou não fazer uma terapia adjuvante, ou seja, uma quimioterapia na sequência. Então, vocês perceberam que a estratégia do passo a passo, desde o início do planejamento cirúrgico até o que nós vamos fazer na cirurgia e o acompanhamento depois, depende muito da pessoa que decidiu tratar o câncer de ovário. Em algumas vezes você não decidiu tratar o câncer de ovário, você não faz doença oncológica, mas você vai para uma cirurgia e aquela lesão ovariana sugere uma doença oncológica. O que você tem que fazer? No mínimo, manter os princípios oncológicos, que é a gente precisa tirar uma margem de segurança da lesão, a gente precisa não romper a lesão, e acontece em torno de 25%, olha só como a porcentagem é alta, dos pacientes que foram submetidos à cirurgia minimamente invasiva ocorrer a lesão da massa e o espalhar das células pela cavidade peritoneal. Então é muito importante a gente preservar, integrar a cápsula ovariana e na retirada da massa da cavidade a gente proteger não só a massa, toda a parede, inclusive a pele. Porque senão a gente pode ter implantes por causa da disseminação de células dessa massa que muitas das vezes não parecia ser câncer ou não tinha feito algum exame proporcional para isso. Combinado, pessoal? Espero que esse vídeo aqui possa elucidar algum conceito aí a respeito do câncer de ovário para você que está iniciando nessa jornada de tratamento de pacientes cirúrgicos, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.